Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise bem a fundo de um dos capítulos mais dramáticos e, eu diria, teologicamente densos do Antigo Testamento. Estou falando de 2 Samuel, capítulo 24. É uma passagem bem curta, mas, assim, cheia de tensão, de decisões impossíveis e com consequências, puxa, absolutamente devastadoras. Exato. E é uma narrativa que, nossa, funciona quase como um estudo de caso, né? Sobre liderança, sobre responsabilidade, pecado e, no fim, redenção. As camadas de significado que tem aqui são debatidas, olha, há séculos por teólogos e estudiosos. E para guiar a gente nessa exploração, estamos com anotações e comentários de duas fontes excelentes. São trechos da Bíblia de Estudo Holman e também da Bíblia de Estudo NAA. E a nossa missão aqui é bem clara, né? A gente quer entender por que um simples censo, algo que hoje parece, sei lá, uma tarefa administrativa, ordenado pelo grande rei Davi, foi visto como um pecado tão, mas tão grave a ponto de causar uma praga que matou 70 mil pessoas. Vamos investigar as motivações, as aparentes contradições no texto e o significado que é bem surpreendente do desfecho dessa história toda. É uma jornada e tanto. Uma história que começa com ira divina e termina num lugar que se tornaria o coração da fé de Israel por muitas e muitas gerações. Ok, então vamos começar a analisar isso. O capítulo já abre de um jeito que deixa a gente quase sem fôlego. O versículo 1 diz assim: Mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, levante o censo de Israel e de Judá. Isso de cara já levantam as duas perguntas, né? Primeiro, por que Deus estava com raiva de Israel? O texto não explica, eles só afirma um fato. E o que é mais chocante, por que ele mesmo iria incitar Davi a fazer algo que depois seria punido, e punido tão duramente? Parece um paradoxo. O fascinante aqui é que a gente tem um texto paralelo em outro livro da Bíblia que conta a mesmíssima história, mas com uma diferença crucial. Enquanto 2 Samuel 24, como você bem disse, afirma que o Senhor incitou Davi, Certo. o relato do mesmo evento, lá em 1 Crônicas 21, versículo 1, atribui a ação a outra figura. O texto lá diz: Satanás incitou Davi. Opa, peraí, isso é confuso. Em um livro é Deus, no outro é Satanás. À primeira vista, parece uma contradição bem gritante. Como é que a gente resolve isso? Então, não é necessariamente uma contradição. A gente pode ver como duas perspectivas teológicas que, na verdade, se completam para dar um quadro mais completo da situação. Os comentários das nossas fontes sugerem uma forma de reconciliar os dois textos. E qual seria? A ideia é que, do ponto de vista de 1 Crônicas, Satanás é o agente imediato. Ele é quem dá ideia, quem sussurra a tentação no ouvido de Davi. Já o autor de 2 Samuel, ele olha para a causa primária, para a soberania de Deus sobre tudo o que acontece. Nessa visão, Deus, na sua soberania, permitiu que Satanás tentasse Davi. E essa tentação virou um meio para trazer juízo sobre um pecado que Israel já vinha cometendo. Entendi a lógica teológica, mas para quem ouve isso de forma mais casual, ainda pode soar um pouco estranho, né? Quase como se Deus estivesse usando uma armadilha para punir o povo. É uma ideia bem difícil de digerir, essa da soberania divina que permite o mal para atingir um fim. É uma das tensões teológicas mais complexas da Bíblia, com certeza. Mas o ponto central que as duas fontes ressaltam é a responsabilidade humana. Mesmo que Deus permita a tentação, a escolha de ceder a ela foi inteiramente de Davi. A ira de Deus contra Israel era o pano de fundo, a condição que já existia. A ação de Satanás foi a faísca, mas o pecado de Davi foi o combustível que fez tudo explodir. No final das contas, Davi é responsabilizado pela decisão dele. E essa decisão foi claramente vista como um erro desde o começo. Não só por Deus, mas pelos próprios homens de Davi. O comandante militar dele, Joabe, que era uma figura super pragmática, às vezes até brutal, ele percebe o perigo na hora. Ele protesta, ele chega para o rei e fala: por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? Se até o general viu o problema, qual era exatamente o pecado?
contar pessoas não parece algo inerentemente mal. E esse é o ponto central do debate todo. O texto bíblico não especifica o motivo exato, o que força a gente a analisar o contexto e as possíveis razões, que são, aliás, bem exploradas nos comentários das fontes. A teoria mais forte, e que as nossas fontes exploram bastante, é que o pecado foi o orgulho. Orgulho. Sim. Davi estava na prática contando seus soldados para confiar na força do seu exército e não em Deus. Faz todo sentido. É uma demonstração de autossuficiência, né? Trocando a fé pela segurança dos números. É quase o equivalente moderno de um líder que fica obcecado com, sei lá, métricas de vaidade. Número de seguidores, tamanho do orçamento, em vez de focar na missão real. A força militar virou o ídolo dele naquele momento. Exatamente. Era uma declaração de que o poder de Israel vinha de seus exércitos e não do Deus que os havia estabelecido. Mas tem outra camada aí. As notas da Bíblia de Estudo NAA apontam para uma possível desobediência direta a uma lei lá do livro de Êxodo, capítulo 30. Ah, então além do orgulho pode ter tido uma violação técnica, uma lei específica que ele ignorou. Precisamente. Essa lei dizia que sempre que um censo fosse feito, cada pessoa contada devia pagar um resgate. Era uma taxa simbólica para o santuário. O propósito era ser um ato de expiação, um reconhecimento de que a vida pertence a Deus. E a lei avisa de forma bem explícita que ignorar isso traria uma praga sobre o povo. É muito provável que Davi, na sua arrogância, tenha desconsiderado completamente essa exigência. O que adiciona uma camada de desobediência deliberada ao orgulho. E as fontes mencionam uma terceira possibilidade, certo? Sim, a de que o censo tinha objetivos puramente militares, talvez até expansionistas. Podia ser o primeiro passo para uma conscrição forçada, impopular, ou para planejar novas campanhas de conquista. Isso mostraria uma ambição que desagradou a Deus, que via isso como um desvio do papel de Davi, como um rei pastor, se tornando mais um imperador como os das outras nações. Então temos orgulho, desobediência e talvez uma ambição desmedida. Não foi um erro simples, foi um pecado com várias camadas. E mesmo com os avisos de Joabe, Davi insiste. O texto descreve a jornada monumental de Joabe e seus oficiais, que durou, olha só, 9 meses e 20 dias. Eles percorreram o território todo, de Dan a Berseba. E os números que eles trouxeram de volta foram impressionantes. 800 mil homens de guerra em Israel e 500 mil em Judá. Um exército de 1.300.000 homens. Um número que, aos olhos de Davi, deve ter soado como segurança, poder, invencibilidade. Mas essa sensação de segurança durou muito, muito pouco. Muito pouco mesmo. Assim que o Joabe entrega o relatório, o peso do ato cai sobre Davi. O texto é bem psicológico aqui, diz que o coração de Davi o acusou. A consciência bateu forte. Ele percebe a dimensão do erro e confessa o pecado a Deus. Mas a confissão não anula as consequências. A punição é inevitável. É nesse momento que Deus envia o profeta Gades a Davi com uma mensagem. E essa mensagem não é de perdão imediato. É uma escolha. Uma escolha entre 3 punições terríveis. Não tinha uma opção fácil ali. A primeira, 7 anos de fome na terra. Nossa. A segunda, 3 meses fugindo dos inimigos, sendo caçado pelo país. E a terceira, 3 dias de peste, uma praga devastadora enviada diretamente pelo anjo do Senhor. Que opções terríveis. Nenhuma delas poupa o povo, né? É uma escolha entre o mal, o pior e o catastrófico. Mas a justificativa de Davi para a decisão dele é o que realmente me surpreende aqui. Ele parece ter uma visão muito clara de quem Deus é, mesmo quando está prestes a ser punido por ele. Sem dúvida. A decisão dele revela muito sobre o caráter e, principalmente, sobre a teologia dele. Ele escolhe a terceira opção, a praga. E a justificativa dele é poderosa. Ele diz: estou muito angustiado, porém, é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias,
mas não quero cair nas mãos dos homens. É uma aposta de altíssimo risco. Ele está na prática dizendo que prefere enfrentar a ira direta de Deus do que a crueldade dos homens. Ele aposta que mesmo a mão punitiva de Deus é mais gentil do que a mão dos inimigos dele. É uma declaração teológica profunda. Davi entende que a crueldade humana pode não ter limites. Inimigos em guerra poderiam torturar, humilhar, destruir sem piedade nenhuma. Mas ele acredita que mesmo no juízo, a ação de Deus é regida pelo seu caráter que inclui a misericórdia. Ele prefere a ação direta de Deus, por mais dura que seja, porque confia que mesmo na ira existe um limite na ação divina, um limite chamado misericórdia. Ele escolhe a punição mais rápida e que está unicamente sob o controle de Deus. A escolha é feita e a praga começa. O resultado é avassalador. Em apenas 3 dias, 70 mil pessoas morrem em Israel. A destruição avança pelo país, até que o anjo da destruição chega aos portões de Jerusalém. E nesse momento, o texto diz que Deus se arrependeu do mal e ordena que o anjo pare. E a praga é detida num local muito específico, a eira, que é uma área para debulhar grãos, de um homem chamado Araúna. E Davi vê a cena. Ele vê o anjo da morte pairando sobre a cidade, pronto para destruí-la. E o peso da responsabilidade o esmaga. Ele clama a Deus, assumindo totalmente a culpa de uma forma visceral. O clamor dele é desesperado. Sim, é um momento de total quebrantamento. Ele diz: eis que eu sou o que pequei e cometi a iniquidade. Mas estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Ele se oferece no lugar do povo, pede que a punição caia só sobre ele. Em resposta a esse arrependimento genuíno, o profeta Gade volta com uma instrução. Davi precisa subir até a eira de Araúna e construir um altar ao Senhor, naquele exato local onde a praga foi detida. Quando Davi chega, Araúna, o dono da terra, vê o rei e se prostra. E ao saber o que o rei quer, ele faz uma oferta incrivelmente generosa. Ele oferece tudo de graça. A terra para o altar, os próprios bois para o sacrifício e a madeira dos equipamentos agrícolas para servir de lenha. Uma oferta de um súdito leal, temente a Deus. Mas Davi recusa. E a resposta dele é uma das frases mais memoráveis e teologicamente ricas de toda a Bíblia. Davi diz a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Essa frase é potentíssima. É como se ele dissesse que um arrependimento barato não é arrependimento de verdade. Exatamente. Davi compreendeu algo crucial sobre a natureza do arrependimento e da adoração. Um sacrifício que não custa nada, não tem valor. A verdadeira adoração, o verdadeiro arrependimento, exige um custo pessoal. Não pode ser algo terceirizado ou feito com os recursos de outra pessoa. Araúna estava oferecendo uma solução fácil, sem custo para Davi. Mas Davi sabia que o pecado era dele, e o custo do sacrifício para a expiação também deveria ser dele. Ele entende que não pode transferir o preço da sua redenção para outra pessoa. É a aceitação total da responsabilidade. Então ele paga. O texto diz que ele compra a eira e os bois por 50 siclos de prata. Ele edifica o altar naquele lugar, oferece os holocaustos e as ofertas de paz. E o resultado é imediato. O Senhor atende às suas súplicas e a praga sobre Israel cessa. A crise é resolvida. O ciclo que começou com a ira de Deus e o orgulho de um rei passou pelo pecado, pelo juízo, pelo arrependimento e finalmente se encerra com o sacrifício custoso e a misericórdia divina. A história, portanto, que começa de forma tão sombria, termina com a praga sendo detida e a nação sendo poupada de uma destruição ainda maior. É uma conclusão poderosa por si só, mas há um detalhe final. E se a gente conectar isso ao quadro geral, há um detalhe final, mencionado nas notas de estudo, que é de uma importância imensa e que transforma completamente o significado desse evento. Esse local, a eira de Araúna, o pedaço de terra comprado por Davi como preço pelo seu pecado, Sim.
Tornou-se o exato lugar onde seu filho Salomão, anos mais tarde, construiria o Templo de Jerusalém. Nossa, isso é incrível. O lugar do juízo se torna o centro da misericórdia. Onde a morte foi detida, a vida espiritual da nação passa a ser cultivada. Isso dá um arrepio. Exatamente. Um lugar marcado pelo pecado, pelo juízo e pelo arrependimento é transformado, pela graça divina, no centro da adoração e no símbolo da presença de Deus em Israel por séculos. O lugar onde a ira de Deus foi aplacada pelo sacrifício de Davi se torna o lugar onde sacrifícios seriam oferecidos continuamente pelo perdão dos pecados da nação. É uma reviravolta teológica extraordinária. Mostra que Deus pode pegar os piores momentos de falha humana e transformá-los nos alicerces para sua obra de redenção. Essa conexão é de fato muito poderosa e encerra a história de uma forma que ninguém esperaria. Para fechar, fica uma reflexão. Toda essa narrativa expõe a linha tênue e perigosa entre a falha pessoal de um líder e as suas consequências públicas, que neste caso foram devastadoras para dezenas de milhares de pessoas inocentes. E isso nos leva a uma pergunta que ecoa através dos tempos e continua super atual, muito além dessa história antiga. Até que ponto um povo é responsável pelos pecados de seus governantes, ou é simplesmente vítima de seus erros? Fica aí a reflexão.